E aí, gente boa, ácido úrico. Certamente alguém já ouviu falar sobre isso aí. Que tipo de amostra o laboratório utiliza? Soro ou urina? E se for soro, pelo menos um jejum de 8 horas. Como é que a amostra é conservada? O soro ele vai ser estável por pelo menos uns 3 a 5 dias quando refrigerado e uns 6 meses quando congelado. A urina não deve ser refrigerada. Ela normalmente precipita e isso não é um bom uh, sinal na hora da gente fazer então o ácido úrico. Que valor de referência a gente tem? No soro, para mulheres, de 2,4 a 6 miligramas por decilitro e nos homens, também no soro, de 3,4 a 7 miligramas por decilitro. Na urina, tanto homens quanto mulheres, urina de 12 horas, de 75 a 425 miligramas por 12 horas, e na urina de 24 horas, o dobro do valor, 150 a 850 miligramas por 24 horas. Também temos interferentes químicos e algum efeito em vivo. Ela se eleva quimicamente com o uso de acetaminofém, grandes quantidades de ácido ascórbico, cistina, cisteína, glicose, glutationa, levodopa e seus metabólitos e também aspirina. Portanto, já se sabe o que o paciente deve evitar de tomar, né, para que não dê alterações no ácido úrico. Assim como ela diminui quimicamente com o uso de allopurinol. O allopurinol já é um medicamento utilizado para diminuir a quantidade sérica de ácido úrico. Então, no momento em que o paciente for fazer a coleta, é adequado que se pergunte alguma coisa sobre o que ele toma de medicamento. Tá? Eleva em vivo também com o uso de bloqueadores beta-adrenérgicos, a cisplatina, alguns corticosteroides, tá? Diuréticos, epinefrina, etanol. Né? Para que se dosa o ácido úrico? Ele está elevado numa doença muito comum chamada gota. Tá? Também está elevado na insuficiência renal, em algumas leucemias, algum tipo de mieloma múltiplo, polistemia, linfomas, na psoríase. Também se eleva na doença policística renal, na nefropatia crônica, causada principalmente se for por chumbo. E ele diminui na síndrome de Fanconi, que é um distúrbio raro na função tubular renal, na lesão renal aguda associada à doença de Hodgkin, na xantinúria, na síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético e na deficiência das purinas. Tem algumas observações em relação a esse exame? Sim, ele é um composto nitrogenado, produto do metabolismo das purinas derivadas das nucleoproteínas. Portanto, alguns fatores como idade, sexo, peso, raça, predisposição genética, ingestão excessiva de álcool, medicamentos ou diabéticos, ou indivíduos diabéticos, estão relacionados ao distúrbio do ácido úrico sérico. É útil também na avaliação da formação do cálculo renal. Devemos sempre questionar também quando o volume de urina que for fornecido ao laboratório for inferior a 500 ml.